Bom, estamos de volta. Hoje nós estamos com a Ana Carla aqui, que vai contar para a gente um pouco da rotina do trabalho de uma educadora. Porque nós temos ultimamente relacionado vários assuntos com a rotina do trabalhador da educação. Porque nós estamos numa discussão muito ampla e que merece atenção, que é a mudança de jornada de trabalho, de 40 para 30 horas. Então, nós precisamos sim trazer aquela pessoa que tem a vivência de suas 40 horas durante a semana, lidando com pessoas, porque todo educador, ele lida com pessoas, ele não lida com máquina. Então, Ana Carla, você podia contar para a gente um pouco da rotina do seu trabalho, de como vai ajudar a mudança dessa nossa carga horária, de 40 para 30. Bom, Franci, por exemplo, o meu horário eu pego de 15 para as 8 a 15 para as 5 da tarde, né? Então a gente chega no SEI, recebe as crianças, tem o lanchinho da manhã, a gente tem que dar o lanchinho da manhã para todos eles. Eu trabalho com a turma de 4º período, são aproximadamente 24 crianças. Tem uma professora na turma que eu fico, na parte da manhã. E, à tarde, eu e a outra educadora, a gente divide a turma em 2 grupos, para a gente não ficar muito sobrecarregada, porque 24 crianças é muito cansativo para você lidar o dia inteiro com as crianças. Então, a gente divide em 2 grupinhos. Enquanto uma está dando lanche, uma está penteando o cabelinho, à tarde, né, no caso, só voltando na parte da manhã. A gente dá o cafezinho da manhã deles, eles vão para a salinha, aí tem atividade pedagógica com a professora, tem o recreio, o horário de recreação no pátio. E depois a gente tem o horáriozinho da higiene, o almoço, tem o descanso das crianças. Nós temos que arrumar 24 caminhas, esticar 24 lençóis, cobrir todas as crianças, a escovação de dente. Depois que essas crianças acordam, nós temos que dobrar os 24 lençóis, guardar todos os colchonetes, arrumá-los, amarração de sapato, essas coisinhas que eles são muito pequenos, 4 para 5 anos, a maioria não sabe amarrar sapato, né? Então, são esses detalhes que acabam tomando tempo. A gente preenche a agendinha, que os pais recebem a agenda das crianças todos os dias, com o que foi a alimentação, se a criança se alimentou bem, se evacuou, todos esses detalhes, né? Aí eles descem para fazer um lanchinho, retornam para a sala, a gente faz uma recreação, uma leitura com eles. Depois a gente desce para o jantar, aí todos eles jantam, a escovaçãozinha. Aí a gente passa para a higiene de cada criança. A gente penteia as crianças para eles irem embora, né, limpinhos, penteadinhos, cheirosinhos. Aí aguardam no refeitório. A gente coloca um DVD, um desenho para eles assistirem, que é o horário de ir embora, a partir das 4h30 da tarde, né, de 4h30 às 5h. Então, não é nada, mas a gente ficar dentro de um centro de educação infantil, se fosse só com essa turma de 24 crianças, até que seria tranquilo, mas assim, no SEI que eu trabalho, não só no SEI que eu trabalho, mas a maioria dos SEIs, o número de licença médica vem aumentando muito. Por quê? As pessoas estão ficando doentes. No SEI que eu trabalho, por exemplo, já tivemos 4 casos de depressão. Às vezes as pessoas falam, depressão é uma frescura, mas não é uma frescura. Se não for tratada, pode levar à morte. E a gente sabe que os remédios para depressão a pessoa engorda, dá vários outros tipos de problema, né? Então, nós já tivemos 4 casos de depressões. Hoje, nós temos 2 licenças médicas, né? E, assim, hoje em dia, os centros de educação infantil, eles estão com uma estrutura melhor do que quando eu entrei, em 2007. Por quê? Antigamente, nós ficávamos uma pessoa com 15 crianças, quase 20 crianças. Hoje temos 2, na teoria temos. Só que na prática acaba que não é assim. Porque as pessoas, uma licença que tem, já muda a rotina toda do Centro de Educação Infantil. Porque aí tem que pegar uma de uma turma, ajudar na outra turma, para suprir a necessidade, a falta daquele funcionário. E a gente sabe que imprevisto sobrevém a todos. Às vezes o filho de uma passa mal, como meu filho mesmo já precisou, ele é pequenininho, precisou do acompanhamento da mãe, eu não estava. Então, tem dias que faltam 4 funcionários. E aí?
Então, assim, a gente está com um problema muito grande dessas doenças que vêm aparecendo, uma atrás da outra, e a sobrecarga de trabalho, porque vai afetando, afeta a coluna, afeta tudo. Então, entrando no assunto da redução da carga horária para 30 horas, eu acho que seria muito importante a gente conseguir essa redução justamente para isso. Porque, assim, trabalhar com criança não é a mesma coisa que você entrar dentro de uma loja, você está ali vendendo roupa, beleza, fechou a loja, abaixou a porta, a gente vai embora, não precisa se preocupar com nada. Mas a gente sabe que a educadora de educação infantil, hoje em dia, ela não faz só a função do cuidar. A gente acaba esbarrando em outras coisas a mais. Porque, por exemplo, eu sou concursada como educadora, mas eu fiz o magistério, eu sou professora, eu sou formada, fiz a faculdade. Então, o que acontece? Eu não consigo ficar dentro de um centro de educação infantil só cuidando, fazendo uma recreação. A gente que trabalha com criança, a gente quer ensinar, a gente quer educar. Então, isso é maior que a gente. Então, a gente acaba levando coisas para fazer em casa, porque quer trazer bonitinho para as crianças, quer agradar. Então, isso tudo se torna muito cansativo. Então, a redução da carga horária seria muito interessante para que a gente pudesse ter mais tempo, até quando levar uma coisa para fazer em casa, para procurar um médico, porque, às vezes, a gente acaba deixando nossa saúde de lado por falta de tempo, porque a correria é tanta no trabalho que a gente não consegue, às vezes, marcar um médico para 5 horas, 6 horas da tarde. Aí tem que ser dentro do horário de trabalho. Aí, às vezes, no dia que você tem um médico marcado, faltaram 2. Como que a gente vai deixar as crianças lá e ir para um médico se está faltando funcionário? A gente não consegue. Tem, né? E você narrando, né, dá para se ver o laço afetivo que o educador tem. Porque são crianças, são nossos bebês, né? Porque quando nós temos os nossos bebês em casa, o mesmo cuidado se dá num centro de educação infantil, porque você fala deles com um carinho muito grande, das atividades do dia a dia, né? E o lado afetivo, ele fica realmente mexido, né? E a gente sabe que o tempo que a criança passa dentro de um centro de educação infantil é muito grande, né? Nós passamos mais tempo com eles do que com nossos próprios filhos. Porque nós ficamos, na realidade, 9 horas dentro de um centro de educação infantil. Então, a gente sabe cada necessidade de cada criança que está ali dentro, o que eles gostam, o que eles não gostam. Às vezes, a gente conta alguma coisa para o pai, para a mãe. Ah, mas em casa não come, sabe? Na creche come. Tia, como é que vocês fazem essa comida da creche? Porque em casa essas crianças não comem. Aí, eles falam que querem a comida da creche, igual da creche. Então, quer dizer, é recíproco o carinho que nós temos com eles e eles têm com a gente, né? E a gente sabe que para trabalhar na educação hoje em dia a gente tem que trabalhar com amor, porque se não for com amor, a gente não consegue. Não acontece, né? E aí, Antônio? Parabéns, cara. Eu sempre tive, né, quando eu fui chamado para a Rose para compor a nova direção, né? E a gente valorizar o programa, né, França? Um programa também mesmo. Democrático. Tudo no CEP é democrático. É importante que o servidor saiba sempre disso. Tudo no CEP é democrático. A direção do CEP é uma direção democrática, onde todos têm direito à voz, né? Têm direito a falar e expor as suas ideias. E eu sempre falei com a Rose, Rose, vamos convidar, né, as pessoas para participar, né, uma educadora, né? E eu sou zelador de escola, né? Então o mundo, o universo de um centro de educação infantil é completamente diferente. Né? Estava vendo a Carla falar, né, das pessoas ficarem com depressão, porque você acaba absorvendo o problema das crianças, né? Mesmo você não sendo, né, pai, não sendo mãe daquela criança, mas é o que está mais próximo, eles veem você como se fosse da família, né? Aí vem, né, a depressão, porque a gente vê, né, a gente vive num país onde o poder aquisitivo das pessoas é muito baixo, né? E os centros de educação infantil são centros para pobres, né? A gente vê crianças muito pobres, né? E aí vê a realidade da criança ali, aí o educador passa a viver aquela realidade. É por isso que eu sou um defensor ferrenho das 30 horas, porque você lida com sentimentos, você não pega uma máquina e liga ela, deu o teu horário, você vai e desliga. A máquina não fala, a máquina não pensa, a máquina não sente. Né? Então, isso a gente tem que estar atento.
né? E vamos aqui, né, ver com a Carla aqui, né? Uma outra coisa que eu achei interessante ela falar, não tem uma pessoa, não tem um coringa, né? Não tem. Não tem uma pessoa que esteja ali, se faltou alguém, o SEI vai funcionar normal. Se faltou, vai funcionar, né, sob pressão, já vai estar comprometido, né, a qualidade, não do trabalho, mas a qualidade da saúde da pessoa. Porque eu tenho certeza que os profissionais, eles vão fazer o máximo para tratar, para cuidar das crianças, mas chega no final do dia, eles vão estar exaustos. Né? É a estratégia, né? Tem que ter estratégia. Eu chamo isso de quê? Estratégia do bem-estar. Porque as pessoas ficam doentes. E não tem como, quando a pessoa fica doente, ela avisar antecipadamente. Porque se fosse assim, olha que maravilha que seria, né, o mundo. Mas não, as coisas acontecem de repente. Então nós temos que ter pessoas ligadas à educação que pensem nisso. Porque nossas crianças que estão dentro desse SEI, eles precisam sim, precisam de cuidado. E quando falta um profissional que vá sobrecarregar o outro, com certeza o que acontece? Mexe com a saúde desse trabalhador. E quando mexe com a saúde desse trabalhador, esse trabalhador fica com uma pendência com o próprio SEI. Porque como esse trabalhador vai dar conta de tomar conta de outras pessoas, se nem ele está conseguindo tomar conta de si? Porque eu só posso cuidar do outro quando eu estou bem. E para mim estar bem, eu preciso que tudo ande de acordo. A saúde, a alimentação, o tempo correto para tudo nessa vida. Aí, Carla, quando você disse que hoje, né, os centros de educação infantil teve uma melhora, realmente teve. Nós hoje temos muitos centros de educação infantil, tem muitos sendo abertos, mas temos muitas crianças na fila ainda. Eu não sei o que se pode fazer politicamente para resolver, mas eu acho que tem que ter uma solução para isso, porque tem muitas mães precisando trabalhar que não estão encontrando vaga nos SEIs da cidade, mas está acontecendo, estão fazendo alguma coisa para isso, mas nós também precisamos do material, o material humano, aquele material humano que lida com as crianças com todo afeto todos os dias, né? Porque uma educadora, olha, a rotina da educadora... Só voltando ao que você falou, o Antônio falou do lance de quando chega no final do dia, nós estamos esgotados. Aí a gente pensa, eu sou mãe, tenho um filho de 2 anos, quando a gente pensa que acabou o dia, agora eu vou descansar. Aí eu entro numa nova rotina em casa, às vezes, tadinho, meu filho quer atenção, mamãe, e a mãe está esgotada. Aí eu falo com meu marido, vai lá ver o que ele quer. Mas ele não quer o papai, ele quer a mamãe, porque a mamãe já trabalhou o dia inteiro longe. Então, acaba que a gente cuida dos filhos das outras pessoas com maior carinho, maior amor, e acaba faltando esse carinho, esse amor para os nossos próprios filhos. Isso também acaba deixando a gente triste, né? De ficar tanto tempo cuidando dos filhos dos outros e não ter tempo para cuidar do meu filho. Também é complicado. Eu sempre digo que o apelo para uma educação de qualidade, ela realmente começa lá no Centro de Educação Infantil. E o que a gente pede? O CEP, todo servidor que hoje é o servidor de 40 horas no município da educação. A gente pede só que se cuide com carinho de todas as ideias que se dá hoje, através, a voz do sindicato é a voz do servidor. Então, essa coisa de falar que a mudança de 40 para 30 horas, ela vai dar uma despesa enorme para o município, não é por aí. Precisamos sim que se faça um estudo sobre o tema, porque já é uma realidade. Porque se eu como na situação, né, do executivo, se eu quero manter a minha cidade num nível apropriado para uma boa educação de qualidade, porque infelizmente a manchete de jornal hoje foi que nós temos uma péssima educação, né? Hoje foi manchete de jornal, então quando você lê aquilo, eu só passei, eu não li a matéria não. É uma das piores. É triste saber que a nossa realidade, ela vai ter que pautar com a do Brasil inteiro, porque o fato de ser natural
tá ficando já meio chato, né, gente? Porque tudo é natural, tudo é cultural. Por que não fazer o novo? Por que não criar? Por que não ter visão? Nós precisamos de visão. As nossas crianças precisam ter futuro. Nós já vivemos num país praticamente corrompido. E por que nós vamos tirar essa esperança das nossas crianças? Não tem como. Nós temos que dar valor aos educadores. A rotina de uma educadora, gente, é pesada, né? É pesada. Mas eu sempre digo, gratificante. Porque lidar com o aluno, eu particularmente, que estou há muitos anos na educação, eu gosto muito, né? E hoje, para lidar com a educação, você tem que gostar, tem que amar o que está fazendo, né, Antônio? E tem que realmente, porque você tem que saber absorver isso, né, França? E a gente não pode negar, né, porque às vezes a gente ouve, né, poxa, mas vocês fizeram concurso para 40 horas. Gente, a gente fez concurso para 40 horas, mas as coisas vão melhorando. Não precisa estar nas 40 horas. Né? Até porque hoje a gente percebe, a Carla ela pode depois falar um pouquinho disso, os horários de creche, na realidade que a gente vive hoje, deveria ser estendido. Né? Hoje a gente sabe que para quem trabalha, né, as mães que trabalham, larga lá 5 horas, 5h30, 6 horas. Então, né, uma das soluções seria 2 turnos. 2 turnos de 6 horas. Você atenderia a necessidade das mães melhor, porque hoje os 5 horas tem que tá já encerrando as suas atividades. Você atenderia melhor a necessidade das mães e você não recarregava o funcionário. Não ia ter aquela sobrecarga de horas. Então, 2 turnos seria o ideal. Teria que ter investimento? Teria, mas a gente tem que ter sempre lembrando que o governo federal ele banca uma parte disso, né, França? Ele banca, às vezes, mais de 50% do investimento em educação. E uma frase que tem sido muito usada, né, pelo trabalhador nesse país, porque toda revista que você lê, todas as centrais sindicais mesmo já estão com essa fala, que nós, trabalhadores, não vamos pagar por essa crise. Nós não temos que pagar pela crise, porque essa crise ela foi criada por pessoas que se dizem representantes do povo. Essa crise ela foi criada por essas pessoas que fazem parte dessa democracia participativa que se vive nesse país. Porque democracia participativa é o que se usa, porque eu tenho uma opinião pessoal sobre isso, que nós vivemos num país de uma falsa democracia. Nós vamos parar um instantinho, né, comercial, e a gente já volta.